Shalom Ubrahá. Nossa aula de hoje é sobre a abertura do Mar Vermelho e a ligação entre a abertura do Mar Vermelho e o casamento de cada um de nós. Pela Torá, o homem precisa se casar e Deus me livre se acontece algum problema, se a esposa faleceu ou se ela demitiu ele do casamento, se terminou num gueto, ele precisa se casar de novo. E não importa, a gente vive nesse mundo 70, 80 anos, os 70, durante todos esses 70, 80 anos, o homem tem que estar casado. Diz o Shulchan Aruch que a mulher também é recomendado para a mulher se casar. Ela não tem o mesmo nível de obrigação do homem, sendo que ela pode optar, Deus me livre, por não se casar. Isso não é a situação ideal, porque tem uma opinião no Shulchan Aruch que a mulher não pode ficar sozinha também. Quer dizer, se o marido faleceu, ela tem que se casar de novo, ou se terminou o casamento num divórcio, ela tem que se casar de novo. Tem uma opinião que ela não pode ficar sozinha também. Mas em relação à mulher, também vai ter uma opinião que se ela optou, por isso ela já está com uma idade avançada, ela não quer mais se casar, direito dela, enquanto que o homem, mesmo em uma idade avançada, ele tem que se casar, não pode estar sozinho. E nossos sábios, então, eles comparam o casamento à abertura do Mar Vermelho. E qual seria a comparação, como a gente poderia entender, qual seria a ligação entre o casamento e a abertura do Mar Vermelho? A linguagem dos nossos sábios é assim, que é Kasheles Abgam que Kriatem Suf. É difícil para a gente fazer um casamento como a Kriatem Suf. Ou seja, para Hashem nada é difícil, mas cada milagre ele tem o seu nível. E os milagres que aconteceram no Egito, as 10 pragas do Egito, elas estavam ligadas às 10 sefirot lá em cima, de baixo para cima. A primeira praga, que o rio Nilo se transformou em sangue, o rio era Parnassá, era o que trazia para os egípcios a comida, e ele lá em cima na sefirot, quando a gente recebe a nossa Parnassá aqui nesse mundo, recebemos a abundância de cima, a fartura de cima é repassada para nós aqui embaixo. Esse repasse acontece pela sefirá chamada de Malchut. A sefirá mais baixa, ela recebe da Yesod, que repassa para ela a fartura das sefirot anteriores, mas nós recebemos do Malchut. Então, as 10 pragas no Egito começaram de baixo para cima, começaram no nível Malchut, o rio Nilo, que era a fonte de sustento dos egípcios, se transformou em sangue, e para os judeus não, para os judeus a água continuou água, então todo mundo estava vendo que era um milagre. Mas não é que o mesmo milagre foi bom para um, foi ruim para o outro. Aonde tinham os egípcios a água virava sangue, e aonde tinham os judeus isso não acontecia. Enquanto que o Kriatem Suf, todo mundo estava dentro da água. Quer dizer, não tinha como falar, o mar se abriu onde tinham os judeus, mas os egípcios também entraram. Então estava todo mundo dentro do mesmo mar, diferente da praga que o rio se tornou sangue. O rio se tornou sangue em certas regiões onde moravam os egípcios. Na terra de Goshen, no rio não virou sangue. Então, de baixo para cima, nós vamos chegar até um nível acima da Sefirot, que é o nível do Keter. O Keter, ele é um nível tão alto, mas tão alto, que lá no Keter, 2 opostos, eles podem se ajudar. Como vai funcionar isso? Quando Hashem deu as pragas no Egito, a linguagem que é usada aqui, Hashem diz que Hashem diz para Moshe, amanhã eu saio dentro do Egito.
E essa linguagem, amanhã eu saio dentro do Egito, você poderia perguntar, pera, se você sai, você não vai estar dentro. Se você está dentro, você não vai sair. O que quer dizer você sai dentro do Egito? Explicam os sábios do Zohar que Hashem ele sai da revelação da Chesed, que Hashem está escrito, Olam Chesed e Bonei. Deus dirige o mundo pela Chesed, pela bondade. O mundo de bondade. E só que naquele instante, como o semáforo, que apaga o semáforo verde e acende o vermelho, então a Hashem falou, olha, agora vai apagar a Chesed para poder acender a Gvura, porque ele é obrigado a se ocultar na Chesed para se revelar na Gvura. Então ele sai da Chesed e ele vai para a Gvura, ou seja, a revelação divina se torna menor na Sefirah chamada de Chesed e se torna maior na Sefirah chamada de Gvura, e aí acontece a praga. Enquanto que na abertura do Mar Vermelho, lá era o assunto do Keter. Então nós voltamos para o começo, como Moshe sabia que ele era o Mashiach. Ele era, esse conceito Mashiach é um conceito que não tinha na época de Moshe, porque a palavra Mashiach quer dizer ungido. E o que quer dizer ungido no judaísmo? Qual o problema ungido? Você pega o Levki, como chama? Você precisa ir para a piscina, você pega um protetor solar. Aí você pega o protetor solar, você faz uma unção nas partes que estão expostas ao sol. Não é essa a intenção. Então, posteriormente, Hashem se revela para Moshe Rabbeinu por meio de um arbusto incandescente, em uma ocasião que Moshe Rabbeinu ele corre atrás de um carneirinho, ele pega o carneirinho, no lugar de bater no carneirinho como os pastores faziam antigamente para ensinar o carneirinho a não fugir, o carneirinho fugiu de Midian até o Monte Sinai. E Moshe Rabbeinu corre atrás do carneirinho, pegou o carneirinho, no lugar de bater nele, Moshe falou, o carneirinho está cansado, coitado, fugiu tanto, colocou ele no colo, levou ele de volta, e ele vê lá um arbusto incandescente, e o que ele viu lá é que o arbusto estava crescendo, sendo alimentado pelo fogo, quer dizer, o fogo estava nutrindo o arbusto. E Moshe Rabbeinu falou, olha, isso não é nas 10 Sefirot, porque nas 10 Sefirot a Chesed é água, a Chesed da bondade representada pela água. A Gvurá é a dureza, a severidade representada pelo fogo. O fogo seca a água apaga o fogo. Mas aqui que o fogo está nutrindo a planta, isso já é a revelação do Keter. Que lá em cima, que esses opostos, eles se unem. Então, Moshe falou, essa é a maior revelação, isso é consequência que aqui nesse instante está acontecendo esse nível de revelação divina que ninguém está vendo, mas a consequência disso é que o arbusto está pegando fogo e crescendo feliz no mérito desse fogo. Ele vai ficar agora uma árvore. E Moshe se aproxima para ver isso, ele sabe que está acontecendo lá a revelação do Keter. E Hashem fala para ele tirar os sapatos, porque o lugar onde ele se encontra é um lugar sagrado, quer dizer que essa revelação está acontecendo naquele lugar. E qual é o segredo que Hashem pediu para ele tirar os sapatos? Diz o Arizal, Hashem está dizendo para ele, indicando para ele que o nível sobrenatural, que o que Hashem vai pedir para ele fazer agora vai ser uma coisa totalmente sobrenatural. O nosso povo não iria precisar participar da saída do Egito, ou seja, não precisaríamos lutar contra o exército egípcio, não precisaríamos protestar, não precisaríamos fazer absolutamente nada. Simplesmente tudo aconteceria de maneira sobrenatural, nós simplesmente sairíamos de lá. A única coisa que foi pedido para nós, concordem em sair da escravidão. E Moshe Rabbeinu, ele ouve de Hashem
uma ordem para Moshe ir para o faraó e falar para o faraó Komar Yudkevav, que assim falou Deus, mais o nome de 4 letras. Então, quando Hashem pede para Moshe Rabbeinu ir falar com o faraó, o Moshe pergunta, o Hashem pede para Moshe ir tirar o povo de Israel do Egito. Eu já estou pulando etapa, né? Então vamos. Aí Moshe pergunta, e se o povo de Israel perguntarem qual é o seu nome, o que eu falo para eles? Hashem fala para ele o nome de 4 letras que começa com Aleph. Aleph, depois Rei, depois Yud, depois Rei. Diz o Arizal que esse nome ele significa o nível do Keter. É a revelação divina nível do Keter. Então quer dizer que Hashem está dizendo para Moshe que ele vai se revelar no Egito até chegar a esse nível do Keter. E isso aconteceu na abertura do Mar Vermelho. Então quando nossos sábios falam que é difícil para Hashem fazer um casamento, é como foi difícil para ele fazer a abertura do Mar Vermelho, eles não estão dizendo que para Hashem é difícil. Mas o que eles estão dizendo é que olha o nível do milagre. E para ter um milagre nesse nível, nós precisamos de muito mérito. E qual seria o mérito do nosso povo para sair do Egito? Que Hashem falou para Abraão que seus filhos eles vão ser estrangeiros numa terra que não é deles, vão afligir eles 400 anos. Então, depois de 400 anos, eles vão sair de lá com muitas riquezas. Por isso que na hora que o nosso povo chegou na beira do Mar Vermelho, e eles viram por trás, por um lado estava o faraó com todo o exército egípcio, que era a superpotência mundial. Por outro lado, o mar. O nosso povo se dividiu em 4 grupos. Um grupo, eles falaram, vamos lutar contra os egípcios e morrer lutando. Melhor morrer do que, mas pelo menos a gente morre com honra. Lutamos. O outro grupo falou, não, vamos entrar no mar, a gente morre afogado, pelo menos a gente não volta para a escravidão. O outro grupo, eles falaram, olha, vamos voltar para a escravidão, depois a gente encontra outra oportunidade de sair daqui. E o outro grupo falou, vamos rezar. E Hashem falou para Moshe Rabbeinu, não precisa rezar também. Por que não precisa rezar? Porque a abertura do Mar Vermelho já estava programada, quer dizer, não é no mérito deles, é no mérito de Abraão Avinu, que Hashem falou para Abraão, eles vão ficar lá 400 anos, e começa a contar a partir do momento em que nasceu o nosso segundo patriarca, o Yitzhak. Abraão ele estava numa terra que não era dele, que era a terra dos filisteus. Nasceu o Yitzhak, depois os filisteus, os poços que Abraão abriu, os filisteus fecharam, então eles afligiram o Yitzhak. Então já tinha começado a contar os 400 anos a partir do nascimento de Yitzhak. Então a gente falou, olha, não adianta eles rezarem. Se eles rezarem, não é o suficiente. Então não é nesse mérito que eles vão sair, não adianta eles rezarem. Então, por que eles vão sair? Porque já está determinado antecipadamente que eles vão sair. Então aqui a gente vai aprender os detalhes da abertura do Mar Vermelho. Ou seja, a abertura do Mar Vermelho, ela não dependeu nem da nossa reza, e o milagre que aconteceu lá foi um nível de Keter. Quer dizer, não é que foi difícil para a gente fazer isso, mas olha o tamanho do milagre, olha a grandeza do milagre. E qual era o detalhe do Keter? É que a mesma coisa que era boa para a gente, aquela mesma coisa era ruim para os egípcios. Quer dizer, Hashem não precisou sair da Chesed e ir para a Gvura, e nem sair da Gvura e ir para a Chesed. Hashem não precisou se revelar na Chesed para nos fazer o bem, e nem se revelar na Gvura para fazer com que os egípcios não nos escravizassem novamente. A mesma coisa que foi boa para a gente, foi ruim para eles. Quer dizer, os dois opostos lá, eles não se atrapalharam.
a água não apagou o fogo não apagou a água, cada um fez a sua função, e esse é o nível mais alto, o nível do Keter. O que acontece na prática, como isso é comparado a um casamento, os detalhes da abertura do Mar Vermelho começam com um vento quente. Está escrito que Hashem fez um vento o vento oriental quente, e todo mundo, quando imagina a abertura do Mar Vermelho, você vai ver os pintores, desenhistas, eles te desenham lá o mar aberto como se fosse uma estrada, e o povo passando com aquelas roupas compridas de inverno europeu, aquelas roupas dobradas até o chão. É tudo mentira, tudo mentira. Primeiro que eles não saíram com aquelas roupas de lá, senão todo mundo morreria de desidratação. Quer dizer, não eram aquelas roupas eram os desenhistas europeus que inventaram roupas europeias. A gente saiu do Egito, a túnica judaica é até o cotovelo, até o joelho. Mas se a abertura do Mar Vermelho fosse aquilo que eles mostram nos desenhos, a gente não passaria, não teriam pessoas andando lá, teriam pessoas voando. Então você imagina um vento daquela capacidade, daquela potência, daquela intensidade, o vento fazendo com que o mar se dividisse em dois. É mais do que um ciclone, tsunami, não sei todos os nomes para... as pessoas voariam, ninguém sairia vivo disso. Então, dizem nossos sábios que o povo de Israel estava acampado na beira do Mar Vermelho, e nós éramos 13 tribos acampadas, ou seja, o Bnei Yosef, os filhos de Yosef, eles eram Efraim e Menashe, deram origem a duas tribos. O que aconteceu, na hora que os egípcios vieram e o mar se abriu em túneis. Se a gente entrasse no furacão, tipo, se o mar se abrisse por causa do vento, a gente também não conseguiria entrar dentro, a não ser que a pessoa estivesse disposta a voar para longe. Então, na prática, o mar se abriu em túneis. Dentro do mar nós sabemos que o mar é uma montanha, você vai descendo. Só que naquele caso não desceu. Esse túnel era uma estrada reta. Tinham lá ultrapassando mulheres e crianças, mulheres grávidas, crianças pequenas. Se fosse descer e depois subir, eles não aguentariam. E o mar teve que se abrir do lado de cada tribo, porque se eles entrassem em fila indiana, os egípcios já chegariam. Então o mar teve que se abrir lateralmente. Cada tribo estava acampada na praia, então se abriu um túnel para cada tribo. Por que se abriu um túnel para cada tribo? Porque se fosse aberto um túnel só, até o povo inteiro entrar naquele túnel, os egípcios já chegariam, já alcançariam eles. Então, cada tribo tinha um túnel personalizado dela. Na hora que as pessoas entram dentro da água, não é que a água congelou, não é que a gente trouxe um clima de Polo Norte no Equador. Aquele lugar do Mar Vermelho é o lugar mais quente do mundo, é o Equador. Então o mar continuou água, não virou gelo, não congelou. E ele mesmo sendo água, ele ficou como se fosse uma muralha. Aí a pessoa olhava, via os peixinhos nadando, e batia, como esse peixe pode nadar? São os dois opostos se ajudando. Quer dizer, por um lado, virou uma muralha, por outro lado, o peixinho está nadando dentro. Você fala, ou é uma muralha, o peixe tinha que estar parado, petrificado, ou o peixe está nadando e eu vou nadar junto. Agora, a gente fez os dois opostos. Quer dizer, o peixe nadou dentro da muralha. Ou seja, isso é a revelação do Keter. Isso nas outras referatas não daria para fazer uma combinação dessas. E como nossos sábios vinculam isso a um casamento, a mulher tem uma natureza feminina. O DNA da alma de cada um de nós é a Chokhmat Atzilut, o DNA da alma divina.
é a Chokhmah de Atzilut. O DNA do aspecto feminino da alma é a Binah de Atzilut. Aquela é a primeira raiz. Nenhum de nós é uma alma de Atzilut. Por quê? Porque mesmo aquilo sendo o DNA de todas as almas divinas, mas depois acontece o que a gente chama, um conceito cabalístico de a gravidez da alma, que acontece no Malchut. E esse Malchut pode ser Malchut de Atzilut, como Moshe Rabbeinu, Malchut de Briah, Malchut de Yetzirah, Malchut de Asiah, até você chegar na alma mais baixa do mundo, que é Malchut de Malchut. Então existem almas mais elevadas, existem almas mais baixas, não depende disso, do que a pessoa está fazendo ou não está fazendo, quer dizer, não tem como saber. Tinha uma história, eu contei já várias vezes, o Rebbe de Lubavitch, o primeiro, vamos dizer assim, chamar ele de o primeiro Rebbe da cidade de Lubavitch, tinha o primeiro Rebbe de Chabad, era o Alter Rebbe. O filho dele, Reb Dovber, foi o primeiro Rebbe na cidade de Lubavitch. Ele tinha uma filha chamada Menucha Rachel. Eu estive no túmulo dela em 1979 e levei pedrada lá numa época que eles nem estavam ainda jogando pedras. Acho que eu fui um dos primeiros judeus a levar pedrada lá dos árabes, né, em Hebron. Hoje já é uma coisa comum, mas hoje você entra lá com um ônibus blindado. Mas antigamente ainda tinha um judeu lá tomando cafezinho, os árabes me tacaram pedra, o judeu do cafezinho correu atrás deles e eles fugiram. Quer dizer, ainda era uma situação assim. Mas estive no túmulo da Menucha Rachel, rezei lá. A Menucha Rachel era filha do Mittler Rebbe, do Rebbe Dovber de Lubavitch, o primeiro Rebbe de Chabad que foi morar em Lubavitch. Filho do primeiro Rebbe de Chabad, ele é o segundo Rebbe de Chabad, mas o primeiro a morar na cidade de Lubavitch. A gente vai dizer de uma maneira genérica o segundo Rebbe de Lubavitch, mas geograficamente é o primeiro. A filha dele, Menucha Rachel, se casou com Slone, que era o avô 10 gerações para trás do Rabino Slone, de Perdizes, Beit Chabad de Perdizes, em São Paulo. Estudamos juntos na Yeshiva, em Kfar Chabad. E o Rebbe prometeu para ele, para o Slone, que para ele se mudar para Israel, para a Terra Santa, naquela época era o Império Otomano que tinha lá, e o Rebbe falou que lá tem almas elevadas, ele não queria ir, lugar muito primitivo, e o Rebbe falou, não, tem lá almas elevadas. Aí ele falou, então se tem almas elevadas lá, eu vou. Aí depois que ele foi, voltou para o Rebbe, ele falou, ele estive lá, mas não tinha almas elevadas. Aí o Rebbe falou, porque você não sabe reconhecer uma alma elevada. Aí o Rebbe deu um exemplo para ele, falou, vou te contar uma história que aconteceu lá em Jerusalém. Uma pessoa não tinha capacidade mental nenhuma, ele conseguia se lembrar o que ia acontecer em uma semana, ele tinha uma pessoa muito, muito, muito simples, zero memória, e essa pessoa, ele plantava qualquer coisa, isso era o que ele era capaz de fazer, e ele vendia isso no mercado dos judeus em Jerusalém, e depois que ele vendia a mercadoria dele, ele levava 10% do lucro dele, ele levava para o rabino e perguntava para o rabino qual festa judaica vai ter nos próximos 7 dias. Isso ele era capaz de se lembrar, mais do que isso não. Se fosse 8 dias, ele não se lembraria. E um dia, essa pessoa chega no mercado judeu e ele vê que o mercado está fechado. Aí ele entrou em pânico, ele falou, alguma festa judaica eu não estou sabendo. Ele foi para a casa do rabino, a rabanita abriu a porta para ele perguntou, cadê o rabino? Ele falou, está na sinagoga. Aí ele se assustou mais ainda, ele falou, então me fala, o que está acontecendo? A rabanita disse, agora está tendo um jejum. E por que o rabino não me falou que ia ter um jejum? Ele foi para a sinagoga chorando. Falou para o rabino, agora eu já tomei cafezinho de manhã e agora fiquei sabendo que vai ter um jejum, o senhor não me falou?
Aí o Rabino falou, olha, eu não te falei porque eu decretei esse jejum só para Jerusalém. Na sua cidade está chovendo tranquilo, aqui parou de chover. Chegou uma hora que a gente não tinha mais o que fazer, a cidade está secando. A gente vive de água de poço e estamos sem água. Então, decretei o jejum. Aí aquela pessoa se espantou tanto. Ele falou, por causa de falta de chuva, você decretou um jejum? Não acredito. O Rabino perguntou, e na sua cidade o que você faz quando seca, quando não chove? Falou, eu peço para Hashem e chove. Aí o Rabino falou, então por favor faça isso aqui e a gente termina o jejum. Quer dizer, eu libero. Os dois saíram, olharam para o céu está seco. Aquele calor escaldante, não tinha uma nuvem. O pessoal olha para cima, começa a chorar, fala, Ribbono shel olam, eu não faria isso com os meus filhos, não faria isso com as minhas crianças. Nessa hora, aparecem nuvens dos 4 lados e começa a chover. Chuva de verão tropical, num lugar que não tinha uma nuvem. Então o Rebbe contou essa história e falou para o Sloan, falou, olha, isso é uma alma elevada. Não tem como medir uma alma elevada pela quantidade de Torá que ele sabe, pela roupa que ele se veste, pela profissão dele. A alma elevada quer dizer, ele é o neném de Hashem, a criança pequena de Deus. Ele pede, Deus dá para ele. E nesse caso, voltando assim para o nosso assunto, quando nós falamos sobre esses assuntos do DNA da alma, né? Então falamos sobre o que é uma alma elevada. Essa alma elevada quer dizer que ela, a gravidez dessa alma, a gravidez cabalística dela foi no Malchut, do mundo da Briá, do mundo da Yetzirah, mas não do mundo da Siá. Quer dizer, ela pode ser uma alma de Briá, uma alma de Yetzirah, e assim a gente fala, uma alma mais elevada, uma alma menos elevada. De qualquer maneira, quando nós falamos sobre a primeira raiz da alma para todos é a mesma. Depois vai ter alguém aqui embaixo, uma alma mais elevada, uma alma menos elevada, dependendo de onde foi o ponto de partida dessa alma para aterrissar aqui nesse mundo. Agora, a raiz é a mesma raiz de todas as almas divinas. Então, a raiz do aspecto masculino da alma é a Chokhmah de Atzilut. A raiz do aspecto feminino da alma é a Binah de Atzilut. Então, a consequência disso é que já somente por causa disso já não daria, ou seja, já vamos comparar isso à água. Água não é muro, muro não é água. Ou seja, a Chokhmah, ela dá origem a Chesed, que é comparada que é a fonte da água, e a Binah dá origem a Gvura, que é a dureza, é a muralha. Então, o que vai acontecer aqui? Que esses dois opostos vão se unir, e para unir dois opostos assim, para que um não destrua o outro, só tem como unir eles no nível Keter, onde a água continua sendo água e ela é uma muralha. E o peixe está nadando na muralha sem que nada atrapalhe ele. Então esse nível de revelação divina, nível Keter, é o único jeito, esse nível de revelação é o único jeito de fazer com que o homem, com o DNA da alma dele, que é uma alma, a Chokhmah da origem, a Chesed, vamos dizer assim, que o homem ele é uma alma ligada a Chesed, ligada a Chokhmah, e ele está num receptáculo de Gvurah. Então, para equilibrar, Hashem colocou essa alma de Chesed num receptáculo de Gvura. Quer dizer, o homem tem barba, tem voz grossa, tem pelo, então é uma alma de Chesed num receptáculo de Gvura. A mulher, já a origem do DNA, da alma feminina, a origem do DNA, quer dizer, a origem, o DNA, né?
o DNA da alma feminina, estou dizendo o DNA espiritual. DNA espiritual da alma feminina é a Bina da origem a Gvurá. Então a mulher, ela é uma alma de Gvurá, num receptáculo de Hesed, com pele lisa, com voz fina, com leitinho para o nenê. Então, ela é uma alma mais assim ligada a Gvurá, ligada a Bina, que dá origem a Gvurá, mais num receptáculo de Hesed para dar o equilíbrio. Então, o marido e a mulher, quando eles se encontram, é uma alma de Hesed no receptáculo de Gvura, uma alma de Gvura no receptáculo de Hesed, para que ele não neutralize ela, para que ela não neutralize ele, para que ela possa continuar a Gvura e ele possa continuar Hesed, sem que a água apague o fogo ou o fogo seque a água. Aí precisa de um milagre nível Kriyat Suf. E por isso, dizem nossos sábios, eles usam essa palavra Kasher Lezavgam, quer dizer, difícil para Hashem fazer a união entre o marido e a mulher. Como foi difícil para ele fazer essa Kriyat Suf, mas essa linguagem difícil, Kasher, não quer dizer que para Deus tem alguma coisa difícil, mas ela vem te mostrar a altura do milagre, a grandeza do milagre. Então, se tivesse dependendo de nós, do nosso mérito, o Kriyat Suf, a abertura do Mar Vermelho, não aconteceria. Dependeu já do mérito do nosso patriarca. Então, o casamento também. A gente reza para antecipar. A gente reza porque a gente quer casar mais rápido. A gente reza porque a gente quer uma pessoa que possamos conviver com ela de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim. Mas, como está escrito na Gemara, e isso a Gemara fala, tem várias frases lá que são analisadas depois pela Kabbalah. Ou seja, uma dessas frases é que assim, está decretado 40 dias antes da criança ser gerada, ou seja, quando o pai e a mãe estão juntos e ainda não existe um embrião, vamos dizer, na nossa linguagem de hoje podemos dizer assim, que ainda não existe um embrião, mas que já aconteceu, ou seja, aquela criança já está programada. Então, 40 יום לפני יצירת הוולד, 40 dias antes da formação do feto, já está determinado que a filha dessa pessoa vai se casar com essa pessoa e o filho dessa pessoa vai se casar com aquela pessoa. Quer dizer, já está determinado quem vai se casar com quem. Então, a Gemara traz isso, e a Gemara nos traz também esse caso, que para Hashem fazer com que um casamento aconteça é um nível de revelação divina de abertura de Mar Vermelho. Então, o Reish Lakish na Gemara, ele pergunta, pera, essas duas frases elas estão se contradizendo. Ou a coisa já está planejada lá de cima, ou é uma coisa tão difícil, um milagre tão grande para Hashem fazer. E ele diz, ele dá uma solução para isso. Aqui se trata do primeiro casamento, aqui se trata do segundo casamento. E essa frase ela fica em aberto, porque diz o Rav Chaim Vital, muitas vezes a gente vê que é o contrário, que no primeiro casamento, o primeiro casamento de alguém foi muito difícil. E no segundo casamento, ele encontrou a mulher certa e ela encontrou o marido certo. Então, diz o Arizal, não está se tratando de primeiro casamento biológico, material. Está se tratando de primeira reencarnação, segunda reencarnação. Ou seja, que na primeira reencarnação, a alma que desce para esse mundo, ela se separa em aspecto masculino e aspecto feminino,
e já está determinado que ela vai se casar com ele, ele vai se casar com ela. Isso acontece e eles têm uma vida normal, uma vida tranquila. E quando já é a segunda reencarnação, a mulher não é obrigada a ver. Porque o homem ele tem que se reencarnar novamente até que ele consiga cumprir todos os mandamentos divinos. E a mulher não, a mulher tem um desconto lá em cima que o homem não tem. Então, a segunda reencarnação, eles não são adequados um para o outro. É tipo, não tem como encaixar. Então, para acontecer essa união, aí tem que ter um milagre desse nível. Então, isso é uma das explicações para isso. Tem uma explicação do Zohar que em relação ao rei Davi e a Batsheva, que a Batsheva ela era o aspecto feminino da alma do rei Davi. Então essas pessoas muito grandes, muito gigantes espirituais, eles passaram por muitas situações que graças a Deus a gente não precisou passar. E eles passaram por nós. Então, o rei Davi, o que aconteceu? Diz o Zohar, da mesma maneira que o Adam Arishon, na hora que ele comeu a fruta do Eitz Hadat, ele fez uma ação material que misturou nesse mundo entre o bem e o mal. Então, tudo que é bom ficou com o lado ruim, tudo que é ruim ficou com o lado bom. Então, a terra santa, antes dela ser a terra santa, ela tinha que ser a terra maldita. Antes dela ser a terra de Israel, ela tinha que ser a terra de Canaã, que foi amaldiçoado pelo Noach. Então, antes ela foi a terra do povo amaldiçoado, depois ela se tornou a terra santa. Diz o Zohar, por causa desse bem e mal que se misturaram. Então, o lado mal dela tinha que ser usado pelos Canaã, o lado bom depois pelo nosso povo. A Batsheva, diz o Zohar, é comparada à terra santa. Então, primeiro ela tinha que ser a esposa do Uriah Hiti, que era um psicopata de guerra. O rei Davi mandou ele para casa, ele falou, não, ele quer lutar. Então, imagina que ela passou lá, né? Imagina a delegacia que ela viveu, assim, a vida dela com ele. E, no final, ela tinha que ser, não no final, quer dizer, primeiro ela tinha que, por causa do lado mau dela, ela tinha que ser a esposa do Uriah Hiti. E depois, ela tinha que ser a esposa do rei Davi quando esse lado ruim já estava retificado, já estava refinado. O Zohar traz isso. Então, nesse caso, o rei Davi era o segundo marido dela e ele era, na verdade, o primeiro, em se tratando de almas. Quer dizer, era o Zivug Arishon, mesmo que ele era o segundo. Quer dizer que isso pode acontecer tanto dessa forma, quanto dessa forma, ou quanto de nenhuma forma. O que acontece? Tanto a pessoa pode encontrar o aspecto feminino da alma dele na primeira reencarnação, quanto pode ser na segunda, como no caso do rei Davi, que não na segunda reencarnação, mas digo que ele era o segundo marido da Batsheva e ele era o aspecto masculino da alma dela, quanto pode ser que ele não é o aspecto masculino da alma dela e ela não é o aspecto feminino da alma dele, mas a Torá nos dá o mandamento que nós temos que nos casar, não importa se você não encontrou a melhor, você que se casa com a menos pior. Então, se você não encontrou o melhor marido, você se casa com o menos pior marido. Mas não adianta, a gente tem que se casar. Então, o que se faz num caso desses? Aí Hashem, sendo que ele está te dando essa ordem, esse mandamento, esse comando, então, ele é obrigado a pessoa manda soldado para a guerra, tem que dar o equipamento, né? Então, ele é obrigado a fazer um milagre. Se ele está pedindo para cada pessoa se casar, levando em conta que a maioria das pessoas já são mais do que segunda e terceira reencarnação, e que geralmente não são as almas gêmeas,
E mesmo assim, o mandamento divino é que tanto o homem quanto a mulher tem que se casar, que de acordo com o Shulchan Aruch vai ter uma opinião que a mulher também tem esse mandamento de se casar. Então Hashem é obrigado a dar cobertura para isso, obrigado a bancar esse assunto. Da mesma maneira que quando ele te dá uma criança, ele já dá a parnassá da criança, a criança já desce com tudo que ele vai receber já decretado, então os pais vão receber muito dinheiro para que eles possam manter essa criança, ou seja, a criança já chega com a conta, com o cartão de crédito dele, com a conta dele, com a poupança dele na mão, vamos dizer assim. Então, sendo que a gente pede para a gente se casar, e ele sabe que a maioria das pessoas já não são as almas gêmeas, então ele é obrigado a fazer esse milagre nível Kriyat Amsuf para que o casamento se mantenha. E sendo que a nossa paraxá agora é Parashat Beshalach, e ela está falando sobre a abertura do Mar Vermelho. E os nossos sábios comparam o casamento com essa abertura do Mar Vermelho, quer dizer que todo o tempo que Hashem está segurando a água em forma de muralha, então todo o tempo a água continua sendo muralha, enquanto Hashem está fazendo com que isso aconteça. Então Hashem se compromete a acompanhar todo o casamento de cada um de nós, fazer com que isso dure até o final do casamento, porque um segundo que ele para de segurar esse casamento vira uma tragédia. Então isso que dizem nossos sábios, por isso que Hashem ele faz para cada um de nós um milagre nível abertura do Mar Vermelho, e ele banca esse milagre, tipo, ele mantém esse milagre existindo o casamento inteiro. E por isso que a gente não precisa se preocupar. A pessoa, quando procura a alma gêmea, como eu falei antes, se ela não encontrou alguém melhor, então se casa com menos pior. E tem que ter fé em Hashem, que Hashem vai manter esse casamento existindo até o final. De uma maneira genérica, isso tem muitos detalhes que a gente consegue, por meio de tefilá, por meio de teshuvá, por meio de tzedakah, a gente consegue assim adiantar as coisas boas, mas de uma maneira genérica é isso. Perguntas até aqui? Eu tive algumas, mas já esqueci. Depois eu assisto o vídeo e lembro. Então tá bom. Então vocês podem mandar suas perguntas para o nosso grupo de amigos da ONG, que é um amigo da ONG. Yatzlacha, Briut, Parnassá Beshefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Amém.